Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Por que somos pecadores? Pecado é simplesmente desobedecer à vontade de Deus. Isso significa que uma pessoa pecadora é simplesmente uma pessoa que vive desobedecendo a Deus, correto? Parece algo bem simples, né? Mas é um assunto extremamente importante e profundo para ser compreendido. Para se aprofundar nesse assunto, deixe-me te fazer uma pergunta. Na sua opinião, somos pecadores porque cometemos pecados ou cometemos pecados porque somos pecadores? Parece a mesma coisa, né? Mas existe uma grande diferença nessas duas afirmações que mudam completamente o entendimento desse assunto. Se você afirmar que somos pecadores só porque cometemos pecados, você está afirmando que todos nós somos pessoas boas diante de Deus, porém somente o que fazemos é que é ruim. Mas a Bíblia nos ensina que Deus criou um homem perfeito, porém devido ao pecado de Adão ele se tornou um pecador. Não somente por ter desobedecido, mas também porque, ao desobedecer à ordem direta de Deus, de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o seu coração foi cheio de incredulidade e de soberba, querendo se parecer e ser semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. Dessa forma, ele perdeu a semelhança que ele tinha de Deus e passou a ter uma natureza pecadora. Devido a isso, Deus o condenou à morte. E essa condenação passou também para todos os homens, porque todos os homens nascem à imagem e semelhança de Adão. E por nascer a sua semelhança, já nascem também com a sua condenação. Todos os homens já nascem condenados à morte física e já nascem também mortos espiritualmente. Isso é, separados da comunhão plena da presença de Deus por serem pecadores e necessitam ser resgatados dessa condição. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, Paulo fala: "Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram." Em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo afirma: "Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus." Ainda assim, em Romanos capítulo 3, verso 10 a 12, Paulo também continua: "Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer." Dessa forma, a Bíblia nos afirma que o correto a ser afirmado é que todos nós somos pecadores porque já nascemos à semelhança de Adão. Isso aponta para a nossa natureza, e por ter uma natureza pecadora, cometemos os pecados. É por esse motivo que a Bíblia nos afirma com tanta clareza de que não somos pessoas boas, porém nascemos com uma natureza pecadora, condenados à morte eterna, e necessitamos de uma salvação dessa condenação. E a única forma, à luz da palavra de Deus, de uma pessoa ser salva dessa condenação é primeiramente reconhecer a sua condição de já nascer com a natureza de Adão, pecadora, e necessitar ser salvo dessa condição. Segunda coisa, confessar e se arrepender de todos os seus pecados. Terceiro, crer no Senhor Jesus, pois a palavra nos afirma que somente pela fé em Jesus Cristo alguém pode ser salvo. Quarto, é se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois o batismo é a confirmação da morte para a velha natureza e o novo nascimento sem a natureza de Adão. Paz seja contigo.